Pai, muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na sua casa com os meus irmãos e receber as instruções do seu Espírito para essa manhã e que vão mudar a nossa vida para sempre. Eu oro por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está nos assistindo pelo YouTube ou qualquer transmissão que seja feita, e em qualquer dia e qualquer hora que a pessoa estiver ouvindo essa palavra, a vida dela não seja mais a mesma. Eu oro por cada pessoa que está aqui hoje pela manhã para ter uma experiência pessoal contigo e com a tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre o que está no teu coração, que ele use a minha boca, use os meus lábios, que ele fale através da minha vida, para que cada pessoa aqui receba a resposta daquilo que elas estão procurando. Obrigado pela tua palavra e por milagres que vão acontecer enquanto a palavra é pregada. Pessoas serão curadas durante a ministração, pessoas serão prósperas, pessoas receberão restituição de tudo que foi roubado e perdido. Eu declaro uma manhã poderosa de transformação sobrenatural. Que ninguém saia daqui do jeito que entrou e que cada um tenha a sua experiência particular com Deus. Que nós não tenhamos vergonha de chorar, de se alegrar, de rir, e que cada um possa expressar do seu jeito, da sua maneira, como filhos diante de um pai. Xandarabaço, tequeira, marrocerema, mamás. Rebecandalabaço, tequecharabahaya. Obrigado por pessoas sendo abençoadas nessa manhã. Restituindo para cada uma delas o que o dinheiro não pode restituir, o que o tempo não pode restituir, mas o Senhor pode restituir. Obrigado por essa manhã de restituição, restituição daquilo que foi roubado, restituição do tempo perdido, restituição, Pai, da vida espiritual, financeira, emocional, de pessoas que estão aqui com habilidades naturais desenvolvidas, e de pessoas que estão aqui crescendo e se desenvolvendo. Eu oro para que tua palavra alcance todos os níveis. E todos eles sejam edificados pela palavra da fé. No nome precioso de Jesus, quem crê diga amém. Olha para o seu vizinho e diga: Jesus te ama e eu também. Que bom que você veio. Diga para ele: você está no lugar certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos ler uma série de versículos e eu gostaria de que você prestasse bastante atenção para que depois nós possamos colocar uma base sólida para a sua fé e para a sua vida em Deus funcionar de uma maneira poderosa. Nós temos dois tipos de vida, nós temos duas mentalidades ou duas mentes, né? Nós temos o espírito que habita no corpo e nós temos a palavra. Quando Deus trata ou lida conosco, Ele lida conosco através de sua palavra. A palavra para Deus é a autoridade máxima. Em Salmo 138, verso 2, diz que Deus exaltou acima de tudo o nome e a palavra. E era justamente no lugar onde Satanás queria colocar o trono dele. Ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Então Deus pegou o nome e a palavra e colocou naquele lugar. Então o diabo não pode ir lá, só o justo, porque a Bíblia diz que o meu desejo e o seu desejo está no nome do Senhor. E tudo que Deus quer fazer comigo, e tudo que você precisa de Deus tem que ser pela palavra. Então quando você diz em nome de Jesus, baseado na palavra, não tem como dar errado. Porque Deus vela pela palavra dele para cumprir. Amém? Palavra para nós são letras, às vezes frases ou formulação de poemas e por aí vai. Músicas, a letra da música e tal. Mas a palavra para Deus não são letras. A palavra é o que Ele mesmo é expresso através de letras. Por exemplo, por que o diabo é mentiroso? Porque o diabo fala do que ele não é. Por que Deus é verdadeiro? Porque o que Ele fala é o que Ele é. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é uma verdade absoluta. Ela não é relativa. A circunstância ou a verdade que você está vivendo hoje, ela é relativa. Por exemplo, você está em aperto, ganha R$1 milhão de oferta, a coisa já mudou.
Então, já deixou de ser verdade que você era endividado, que não tinha nada, você passou a ter tudo. Deus não muda, nem tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele sempre será. A verdade dele independe de tempos, estações, situações, não importa. Porque é o que Ele é, e o que Ele é o que já foi, e o que já foi é o que Ele é, e o que há de ser é o que Ele é, porque o que Ele é o que já foi. Entenderam nada? Eu também não, mas já falei, está falado. Aleluia. Vamos lá então. João 4:24. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. Há uma expressão aqui. Deus é Espírito. Vamos lá, diga, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores façam o quê? Em espírito e aonde? Em verdade. Ou seja, você tem que assumir a verdade. Não é necessário só nascer de novo. Você tem que assumir aquilo que Deus é. Por exemplo, Deus diz que você é curado. Enquanto você não assume aquilo, a sua adoração não é verdadeira. Deus diz que você é um abençoado. Você tem que assumir aquilo para que seja verdade para você como é verdade para Deus. Porque a palavra para Deus é verdade absoluta. Vocês entendem o que eu estou falando? Vamos para João 6,63. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Agora é Jesus falando. João 4:24, Jesus diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em João 6,63, ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, aleluia, diga palavras, que eu vos tenho dito, que elas são? Espírito e vida. Diga, Deus é Espírito. O que a palavra é? Espírito. Aleluia. Então estamos lidando com a mesma categoria. Estão comigo até aí? Vá para João capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 3. Preste atenção o que ele vai falar com relação à palavra. E essa palavra aqui significa Jesus encarnado, o Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, diga o verbo. A verbo aqui é a palavra que gera ação ou a palavra expressada em ação. Por isso que Deus disse, haja luz, e qual foi o resultado? Houve luz. Então, o verbo era Deus, preste atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, interessante que ele não diz dela, da palavra, mas ele diz dele, porque ele é a palavra. E ele estava falando aqui de Jesus. E aí ele diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso casa com 1 Coríntios, com Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por ele, para ele e através dele. Ele é antes de todas as coisas. Então estamos falando não de letras, estamos falando de uma pessoa. E a palavra se fez carne, tabernaculou, ela tornou-se alguém. Por isso que quem tocou em Jesus foi curado. E em quem Jesus tocou foi curado. Porque ele era a palavra encarnada. Isso não pode ficar muito diferente de nós, porque João 15 diz, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, peça o que quiser. Aleluia. Estão comigo até aí? Então, o próprio Deus é quem opera milagres. A Bíblia diz em Atos 19:11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não era Paulo nem a mão dele, mas era Deus pelas mãos de Paulo. E como é que Paulo chegou nesse ponto, da mão de Paulo fazer milagres extraordinários? Porque Deus era com ele. Ele meditou tanto que Deus estava nele, que quando ele colocava a mão, não era ele colocando, era apenas um envelope. Amém? Ele assumiu a palavra a tal ponto que se tornou verdade para ele. Então, você não pode cantar, eu sou curado, e não crer que é curado. Por isso que não é uma adoração de verdade. Mas vamos lá, diga, Deus é Espírito. A palavra é Espírito.
Quem entende agora que Jesus é a palavra? Então, Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que se fez carne. A Bíblia diz que um corpo foi preparado. Então, ele, ao entrar no mundo, um corpo foi preparado. Como é que o corpo foi preparado? Maria, você é uma agraciada. Mas eu não tenho relação com homem nenhum, não tem problema. O Espírito Santo vai descer sobre você, a sombra dele vai te envolver, e o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. Por isso que Jesus nasce através de Maria, mas não é filho dela. Porque ele existia desde a eternidade. Jesus não nasceu em Maria. Jesus apenas entrou no mundo através de Maria. Um corpo foi preparado. É tanto que Maria olha para Jesus, e Jesus, ao olhar para Maria, diz: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, eu não venho da sua relação sexual. Eu não fui gerado pela relação sexual que você teve com José. Aliás, você mesmo disse que não tinha relação com homem nenhum. E o que foi gerado em você é do Espírito Santo. É tanto que quando o corpo de Jesus foi preparado, quem estava nele? Diga, o Cristo. Quando Jesus andou na terra, ele disse: quem diz os homens que eu sou? Aí um diz, João Batista. O outro disse, não, é Elias. Não, é algum dos profetas. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, ok, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que te revelou. Andando fisicamente, Jesus era conhecido como filho de José, filho do carpinteiro. Mas quando os demônios olhavam para Jesus, não dizia que ele era filho de carpinteiro. Olhava para ele e dizia, tu és o Cristo. Jesus olhava para o demônio e dizia, cala a boca. Por quê? Porque o demônio via ele por dentro. E a Bíblia diz que os demônios sabiam quem ele era. O demônio não é da terra. Da onde eles conheciam Jesus? Lá da eternidade, porque foi a palavra que expulsou ele lá de cima. Foi a palavra que o derrubou. A palavra veio para a terra, também venceu ele na terra, porque a palavra curou tudo que ele colocou doença no povo. Depois a palavra ficou entre o céu e a terra, também venceu. A palavra desceu às partes mais baixas, lá no inferno, tomou a chave dele, venceu ele lá. E quando ressuscitou, ele venceu a morte que matou ele. Aleluia. Estão comigo até aí? Depois ele volta e se assenta à direita de Deus. A Bíblia diz que a palavra assentou. Qual foi a diferença agora? É que ele veio só de lá, mas não volta só. Nós voltamos juntamente com ele e estamos assentados nos lugares celestiais. Estão comigo até aí? Então quem é você? O pobre, miserável, segue nu? Ou a nova criatura assentado nos lugares celestiais, abençoado com toda sorte de bênção e mais que vencedor? Diga, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Essa é agora a sua verdadeira identidade. Sua identidade não é aquela, filho de Joaquim, filho de Maria e tal, nasceu no dia tal, tal, tal. Você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo na sua vida. É claro, seu cabelo não muda, seu corpo físico não muda, a não ser que você vá na academia ou deixe de fazer algumas coisas. Mas o que nasce de novo é o seu espírito. Você sai de trevas para a luz, você sai de debaixo do domínio de Satanás para a autoridade de Satanás. Satanás olha agora e diz, o que é que está acontecendo aqui? Os anjos olham para a redenção e dizem, o que é que está acontecendo aqui? Ele era escravo, dominado por Satanás, não tinha direito a nada, mas disse, Jesus entra na minha vida. Ele é transportado de trevas, vai direto para o reino da luz, passa de escravo para ser senhor sobre Satanás. Agora você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Talvez você não tenha todo o entendimento que tem, mas só basta dizer, em nome de Jesus, com fé, que já resolve o seu problema. Aleluia. Diga, Deus é Espírito. Jesus é Espírito. Deus é a palavra. Jesus é a palavra. E porque a palavra é a verdade absoluta? Vá para João, capítulo de número 14, versículo de número 17. Porque nós temos um terceiro elemento aí, chamado o Espírito. O Espírito da verdade. Aleluia. Diga, Deus é Espírito. As palavras são Espírito. E agora nós temos o Espírito da verdade. Mas João 14,6, o que é que diz lá? Quando Jesus abre a sua boca e fala, eu sou. E a
e o quê? A vida. Diga, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer que Deus é? Quer que Jesus é? Aleluia. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou algumas pessoas. E depois, quando foi questionado, o que foi que ele disse? Eu só faço o que vi o Pai fazer. Eu não desci do céu, presta atenção, eu não desci do céu, desci, então ele existia lá. Eu não desci do céu para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia, isso é muito importante. Porque Atos 10, 38 diz, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus e o diabo são opostos. Deus unge Jesus para destruir as obras do diabo, então são inimigos. E o Espírito Santo está apoiando Jesus em tudo. Então é 3 contra 1, quem ganha? Deus é criador, o diabo é criatura. Deus está em cima e o diabo caiu. Ele é decaído da posição. Antes ele era Lúcifer, criado por Deus para cantar e reger o louvor. Ele se achou que era melhor do que Deus, porque quando ele cantava, o próprio Deus ficava maravilhado, porque Deus criou ele para aquilo. Aí ele pensou que poderia ser maior do que Deus, tentou colocar o trono acima de Deus, a palavra foi lá e derrubou ele. Então antes ele era Lúcifer, e agora ele é inimigo de Deus, chamado Satanás. Deus cortou a luz dele, ele ficou em trevas. Agora ele não tem mais luz própria. Luz é a palavra, porque a primeira coisa que Deus diz no meio das trevas é, haja luz. E você sabe que Deus só criou o sol no 3º dia. Que luz foi aquela? A mesma que João viu entrar e dizer, ele é a luz que ilumina todo homem, faz aí. Essa palavra luz significa nascimento. Por isso que no Salmo 119, versículo 130, ele diz, a exposição da palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Ou seja, a exposição da palavra gera vida em você. Quanto mais você se expor à palavra, mais a palavra vai gerar vida em você. Você pode ser, se você quiser mudar de cor, é só ir para a praia e não colocar o bloqueador, o protetor. Se deixar o sol fazer o trabalho dele, se você não se esconder debaixo de uma sobrinha, quando você chegar aqui de noite, todo mundo vai saber, foi para a praia, né? Porque o sol marca. Estão comigo? O sol vai direto no seu sangue, ativa as circulações na sua pele e queima a sua pele ao ponto de tirar o velho para colocar o novo. E você fica bronzeado. Estão comigo até aí? Quem sabe que Jesus é o sol da justiça? Se você se expor a ele, ele vai mudar a sua vida por completo, de dentro para fora. Aleluia. Então, diga, eu tenho a palavra, eu tenho Deus, a verdade e o Espírito. Agora, não é maravilhoso saber que Deus é Espírito? Mas não é maravilhoso que Ele criou você à imagem e semelhança dEle? Aleluia. O que é a imagem? Uma cópia exata e perfeita. E o que é a semelhança? Vai agir como e da mesma forma. O homem só ficou ruim depois da queda. O homem precisa dos frutos para restaurar o que ele perdeu pela falta de comunhão. Porque como o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus é bom, o homem é bom. Deus é santo, o homem é santo. Deus é justo, o homem é justo. Você diz, o quê, pastor? Mas a Bíblia diz, não é um justo que se quer, depois da queda. Mas quem sabe que veio o segundo Adão e trouxe você para tudo que foi perdido. E é por isso que em Cristo você é santo. Em Cristo você é justo. Em Cristo você é bom. Em Cristo você é abençoado. Qual é a diferença? Está em Cristo. Vocês estão comigo? Tá, dá para entender até aí? Diga, Deus é Espírito. Eu sou a imagem e semelhança dEle. Então, quem é você? Mas você precisa ficar aqui na terra. O que é que Deus faz? Prepara um boneco e sopra você dentro. Como é que Deus soprou? Falando. Deus os abençoou e disse, seja fecundo, multiplique, encha a terra, domine e sujeite ela.
Foi assim que Deus jogou você dentro do corpo. O homem se levantou e ele era simplesmente dono de tudo. Mas a desobediência do homem a Deus fez o homem cair da posição. Ele se torna escravo de Satanás. E agora o homem precisa de um cigarro para ter paz, de uma cachaça para ter paz. Ele precisa fazer alguma coisa para encontrar Deus. Não encontra porque ele está morto. Mas a Bíblia diz, estando nós mortos em pecados e delitos, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Aceitar Jesus não é aceitar uma religião. Receber Jesus como seu Senhor não é receber uma religião. É receber a vida, porque a Bíblia diz, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Ou seja, o homem só nasce de novo se receber a vida. E aí quando ele recebe Jesus, ele recebe a vida dele de volta. Porque quando o homem pecou, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o pecado é morte. E é por isso que Deus teve que expulsá-lo. Mas quando Deus chega no Éden e encontra o homem morto, separado dele, porque a mentira separa o homem de Deus, Deus teve que expulsá-lo do Éden, porque a santidade de Deus não permitiria que o pecado estivesse lá. Isaías 59 diz, o pecado faz separação e cria uma parede. Não é que Deus não pode ouvir, a mão de Deus não está encolhida, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus, quando chegou na terra, disse, Deus não ouve a pecadores. Então, tem que ser resolvido o problema de pecado. Mas por que tem que ser resolvido o problema de pecado? Porque a justiça cobra de Deus que o que ele fala, ele tem que cumprir. E pecado e santidade não podem permanecer juntos, porque um é luz e o outro é trevas. Assim como o homem peca, diz, me perdoe. Eu errei. Deus olha para o homem e diz, e agora? O homem não quer morrer. O homem está me pedindo perdão, ele quer permanecer comigo, mas eu tenho que resolver algo. A palavra vem e Deus diz, olha, a alma que pecar, essa morre. E sua palavra não pode ser violada. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E se ele promete, ele cumpre. E ele não pode negar a ele mesmo. A justiça vem e diz, tem que morrer. Porque quem peca, o sangue tem que ser derramado. O homem olha para Deus e diz, me perdoe, eu não quero pecar. Deus olha no céu, há um silêncio absoluto, ninguém se oferece. Jesus diz, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito em mim, eu vou fazer a Deus sua vontade. Aí a Bíblia diz, nessa vontade nós fomos santificados, pela oferta do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías que Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. E é por isso que por causa de Cristo, a Bíblia diz, ele se fez pecado por nós, se fez maldito por nós, se fez doente por nós. E é por isso que em Cristo você é curado, livre da maldição, rico e abençoado, porque ele se fez pobre para você se tornar rico. Quando você quer ser rico na sua força e na tua inteligência, você cria o mesmo sistema de soberba que o diabo criou. Você pode ter o seu trono acima do de Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Mas quem lembra que o diabo disse, você vai ser semelhante a Deus? Quem lembra que o homem já era a imagem e semelhança de Deus? Então, por que Adão pecou? Porque comeu uma fruta? Não, porque aceitou a sugestão de Satanás. Porque não tinha cachaça no Éden, não tinha Éden no Éden, não tinha prostituição no Éden. Como é que Adão peca? Pecado é a natureza de Satanás no homem. E por melhor que você faça uma obra social, você precisa de um Salvador. Todo pensamento que você tem que pode ser sozinho, sem Deus, é diabólico. Então, a Bíblia diz, debaixo do céu não existe ninguém e nenhum nome pelo qual você pode ser salvo. Só existe um nome. E é por isso que todas as religiões têm um Deus que rejeita Jesus. Não rejeita Deus, que é o Deus dos deuses, mas rejeita Jesus. Mas Deus diz assim, ninguém vem a mim se não for por Ele. Então você pode ter um Deus vela, você pode ter um Deus sol, você pode ter um Deus guarda-chuva, você pode ter um Deus alemão, francês, hebraico, vai tudo para o inferno. Só tem um que tira você do inferno, porque já foi lá e ressuscitou, que se chama Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E Ele é o único caminho. Veja, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Jesus se não for por mim e por você.
por isso que você é importante para pregar o evangelho. E aí pregar o evangelho não é só com palavras, é sua vida. Sua vida transformada, sua vida mudada, seu caráter transformado, seu caráter mudado. Por isso que a Bíblia fala que todos nós somos ex-prostitutas, ex-mendigos, ex-mentirosos, ex-beberrão, e aí deixa esses ex para lá. Mas graças a Deus que ao nascer de novo, você passa a ser uma nova criatura. E as coisas velhas, e tudo se fez novo. Agora você é um novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Efésios 4, 27, você está em justiça e santidade. E a Bíblia diz, se você mentia, já não minta mais, para não entristecer o Espírito de Deus que está dentro de você. Aleluia. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito da verdade. E é por isso que o Espírito Santo em você vai lidar com tudo que é mentira na sua vida e tudo que você aceitou que é uma mentira, mas que pensa que é uma verdade, porque não conhecia a verdade. Aí Jesus diz, conhece a verdade, ela liberta você. Aleluia. Diga, Deus é a verdade. Eu vou mostrar que Deus é verdade. Eu falei que Jesus era verdade, mas eu vou mostrar que Deus é verdade. Vai para Salmos capítulo 31, versículo 15, ou versículo 5, perdão. Salmos 31, 5 diz assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem fez isso? Na cruz, quem lembra? Quem está falando aqui? Davi, antes de Jesus chegar. Porque a verdade é a verdade, desde Gênesis a Apocalipse. Ela é um fio que vai de lá até o final e nunca se contradiz. Então, Jesus está dizendo agora, nas tuas mãos entrego o meu espírito, diga meu espírito. Tu me remistes, diga remistes. Senhor Deus da verdade. Então nós temos Jesus a verdade, nós temos o Deus da verdade, nós temos o Espírito da verdade. Então quando a Bíblia diz que você é sarado, o que é isso está dizendo? Que verdade é essa? Absoluta. Aí então por que apóstolo eu estou doente? Porque você tem que meditar na verdade, até que ela seja verdade para você como ela é para Deus. Vocês estão comigo? Um exemplo. Você deposita, faz um Pix para alguém. Ela não viu o celular, ela não recebeu um comprovante no WhatsApp dela. Mas ela não viu o dinheiro e estava lidando só com a dívida dela. O que é que está acontecendo? Ela já tem, mas não sabe que tem. Como ela não sabe que tem, ela age como quem não tem e vive uma mentira, tendo a verdade suprido ela já há tempo. Enquanto você não comunica a ela, ou enquanto ela não descobre que o dinheiro está na conta, ela vai agir como endividada diante do seu credor. Mas na hora que ela entende que o dinheiro está na conta, ela já pode levantar a cabeça mesmo sem ver o dinheiro, sem sentir ou cheirar o dinheiro. Já é dela porque está escrito. Vocês estão comigo? Se você acredita no comprovante de Pix, por que não acredita no comprovante da palavra? Quem aqui já foi tomar um remédio e inventou de ler a bula? Você crê na bula e não crê no que está escrito na palavra? Não é impressionante se eu perguntasse para você agora? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem descobriu o Brasil? Ninguém sabe aqui, vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Você viu ele? Tem uma selfie com ele? Tem uma foto dele? O que você está crendo? Numa história que os nossos professores ensinaram. Do mesmo jeito que disseram que os americanos foram na Lua, nunca foram. Eu cresci ouvindo que Júpiter era um planeta, mas depois descobrimos que não é. Não é interessante? E como a gente defende isso? Não, foi Pedro Alves Cabral, mas você nem estava lá, nem viu. Mas quem sabe que há 2000 anos Jesus foi na cruz, que levou sua doença, que levou sua maldição. É história, apóstolo. É igual a de Pedro Cabral, só que é a história verdadeira. Por que você aceita uma bula de remédio e duvida da palavra? Que se em termos de letra é a mesma coisa, é um papel branco com letras pretas e tal. A diferença é que aqui é espiritual. E aí vem questionamentos.
Aleluia. Você entende? Eu espero que você entenda. Porque Deus é o Deus da verdade. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou e disse: tu és o Deus da verdade, tu me remistes. Veja, ele nem tinha ressuscitado, já chamou a redenção dele. Vocês entendem por que Jesus disse: eu vou e no terceiro dia eu volto? Ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu dou ela e trago ela de volta. Como é que Jesus trouxe ela de volta? Falando que ia ressuscitar. Cada vez que ele dizia que ia ressuscitar, ele estava chamando a existência, as coisas que não são como se já fosse. Agora ele está morrendo e dizendo: na tua mão eu entrego, tu me remistes. E a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Por que Deus ressuscitou? Porque Deus age de acordo com o que você fala. Então continue falando que você é um abençoado. Continue falando que você está redimido da pobreza, da miséria e da maldição. Porque uma vez que Deus redimiu Cristo, e aqui eu quero que você entenda, Ele está redimindo você. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, e quando Deus ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora grave isso é muito importante. Como Deus é espírito e para entrar na terra precisa do corpo, por isso que um corpo foi preparado, você vai ver isso lá em Hebreus 10, um corpo foi preparado e Deus entrou na terra. Estão comigo? Lembra? Jesus era um corpo físico na qual Deus estava. O corpo de Jesus tinha um propósito: receber toda a nossa doença, todo o nosso pecado, porque Ele entregou o corpo como oferta. Lá na cruz, a Bíblia diz, o corpo de Jesus foi desfeito com o nosso pecado. E quando Ele ressuscita, já não é mais só Ele, é chamado a igreja. Então a igreja passou a ser o corpo de Cristo na terra. Ou seja, é a igreja que dá legalidade a Deus como Espírito está na terra. Por isso que Deus precisa da igreja. E por mais que o diabo tentou destruir a igreja como a gente cantou, ela não para, porque a igreja não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo legalizando Ele na terra. Por exemplo, Adão viu que todo animal tinha sua pareia. Olhou e viu que ele dele não tinha. O que foi que Deus fez? Deu um sono a Adão. Adão pega no sono. E enquanto Adão dorme, Deus coloca a mão na costela de Adão e puxa Eva. Quando Adão acorda, diz: uau, esse é osso do meu osso, é carne da minha carne. Deixará o homem pai e mãe. Mas quem era o pai e a mãe de Adão? Que profecia é essa? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando Paulo vai explicar sobre isso, ele disse: grande é esse mistério. Adão disse que o homem vai deixar pai e mãe, mas grande é o mistério. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Quando Jesus esteve aqui na terra, o que foi que ele disse? Quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Presta atenção. Enquanto Cristo dormia, igual Adão dormia, 3 dias dormindo, Deus coloca a mão em Cristo e puxa a igreja. Quando Jesus ressuscita, a igreja está lá. Quem é a igreja? Os que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. E agora o corpo de Cristo é a igreja. E a Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, que é a igreja. Pés está relacionado a corpo. Aí ele diz: não é só mão, não é só dedo, não é só orelha, não é só olho, não é só boca. O corpo tem vários membros e várias partes do corpo. E todos têm o seu lugar de importância. Aleluia. Alguém já veio, alguém assim, todo forte, mas mancando, por causa de uma dorzinha no pé ou em algum lugar. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Porque todos são um, então todos têm que estar bem. Para você estar bem, todo o seu corpo tem que estar bem. Não pode haver doença em nenhuma parte do seu corpo. Porque agora seu corpo é o lugar que dá legalidade a Deus estar na terra. Porque Deus é Espírito. E é para a palavra funcionar, a palavra é Espírito. Por isso que a palavra precisa de uma boca. Aí Romanos diz: o que é que você diz? A palavra está na boca, está no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Como a palavra é Espírito, ela precisa de uma boca. Como Deus é Espírito, Ele precisa de um corpo. Ele compra teu corpo e unge tua boca. Porque a morte e a vida
Então você vai ter o que fala, quer queira ou quer não. Sua fé está funcionando para negativo ou positivo, mas ela está funcionando. Então é bom que você vire ela só para o positivo, porque para o negativo eu acho que você já está vendo como é que sua vida está. É sua fé falando. Se você não tem dinheiro, presta atenção no que você está falando. Se seu salário não está dando, presta atenção no que você está falando. Se sua vida tem dificuldade, presta atenção no que você tem dito. Às vezes, até em oração, você está dizendo, meu Deus, minha vida é muito difícil. Eu oro, e quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Vai continuar aparecendo. Porque você tem o que fala, porque o mundo espiritual é regido por palavras. Tudo no mundo espiritual foi criado por palavra. O sol, a lua, as estrelas, tudo que a gente vê no visível foi criado pela palavra. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, principado, potestade, baleia, leão, mamífero. O que você imaginar, tudo foi criado pela palavra. Olha como Deus é fantástico. Ele cria árvore. Terra produz árvore. Dentro da árvore, ele coloca um silicone, que vai servir para fazer papel, borracha e tudo mais. Ele sabia que você ia precisar de um carro, que teria uma borracha para rodar e levar seu carro onde você quisesse. Ele sabia que você ia precisar de papel para escrever. Então, ele colocou tudo aonde? Dentro da árvore. Ele sabia que você ia precisar de uma cama. Ele colocou dentro da árvore. Ele sabia que você ia precisar de uma mesa. Ele colocou dentro da árvore. Então, como é que ele colocou? Ele colocou tudo lá. Mas como é que ele vai extrair? O homem é a imagem e semelhança dele. Um cachorro vem perto da árvore. Quem não tem visão chega perto da árvore. Oh, ainda bem que tem essa sombra aqui para descansar. Mas quem tem visão, assim que vê uma árvore, já vê uma mesa. E agora ele tem a habilidade para extrair de uma árvore uma mesa. E o que é que foi que Deus está dando a ele? Diga, o dom que vem pela visão gera minha provisão. Por isso que eu declaro Deus te dando ideias milionárias hoje de manhã. Acredite no dom que Deus te deu, é a habilidade que Deus te deu para se tornar rico. Pare de pegar suas ideias e querer dar para os outros. Deus te deu para você se tornar próspero. Você é um sucesso. A Bíblia diz que você não é um miserável, pobre, cego e nu. Você é mais que vencedor por causa do sangue precioso de Jesus. É hora de você crer em Deus. E eu vou te mostrar um versículo agora que eu quero que você medite nele. Porque Deus não tem prediletos, Ele abençoa a todos. Ninguém é mais abençoado que você. Ninguém tem o Espírito Santo melhor do que o seu. Ninguém tem uma palavra melhor do que a sua. Deus não pegou uma fé. Essa é classe A, eu vou dar só para os apóstolos. Essa aqui é a classe A1. Então essa A1 vai ficar com os pastores. Essa aqui, esse é o povão, bota classe Z. A Bíblia diz, o mesmo Espírito da fé nós temos. A mesma medida de fé. Ele não pegou e disse, não, essa aqui, Sidney vai fazer mais coisa que ela, eu vejo que ela é fraquinha, então vou dar uma medida para ele. Mas ela não vai usar muito, então eu vou dar só uma medidinha para ela. Pelo contrário, a mesma medida. Ela faz o que ela quer com a fé dela, ele faz o que ela quer com a fé dela. Se os dois juntar a fé... Por isso que um bota 1.000 para fugir e 2, 10.000. Já imaginou? Imagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que é que a gente bota para fugir? Você não perde para o diabo porque Jesus derrotou ele para sempre. Você não perde para o problema porque Jesus já venceu ele. Para que você está perdendo? Falta de conhecimento. Não falta de informação, falta de conhecimento. Informação te ajuda. Revelação te impulsiona. Aí você tem informação, sabe o que é a verdade, mas tem pensamentos dentro de você que param você de fazer o que é certo. Porque esses pensamentos que não estão alinhados com a palavra fazem você agir como faz. Quem sabe que se orar em língua sua fé cresce? E por que você não está orando? Apóstolo, eu estou orando de vez em quando. Eu oro, quando vem aqui na igreja eu oro. Não estou falando disso. Estou falando de orar até que alguém que está com as costas sangrando, amarrado num tronco, deitado de cabeça para baixo, numa masmorra, começa a cantar e todas as portas abrem. E a Bíblia diz, perto da meia-noite. Você está no escuro, não tem relógio. Como é que sabe que é perto da meia-noite? Porque você tem uma prática tão contínua naquilo que já sabe. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 3,7, que nós lemos ontem, lembra? Sabei, pois, que os da fé são.
não vai ser. São. Diga, eu sou abençoado. Oh, aleluia. Então pare de dizer que não vai dar certo, porque quem é abençoado, toda porta se abre para ele. Tem um favor sobrenatural. A Bíblia diz em Salmos, o Senhor me cerca com favor. Diga, para onde eu vou tem favor. Aleluia. Diga, se eu for para cá vai ter favor, se eu for para lá vai ter favor. Então aonde eu chego, o favor chega. Portas vão se abrir para a minha vida. Estou enfrentando problema, estou enfrentando a causa da justiça. Começa a dizer, eu tenho favor sobre isso. Deus perfeitamente desembaraça meu caminho. Eu apliquei isso no trânsito em São Paulo. E funcionou. Tietê, tudo parado. Eu precisando chegar na escola. A princípio, como eu estava lá chegando em São Paulo, eu achei o máximo, saí do carro, tirei selfie. Mas aquilo foi continuando, eu disse, espera aí. Eu não posso ficar parado aqui tanto tempo. Aí eu disse, pai, eu preciso de um versículo. Aí veio, o Senhor perfeitamente desembaraça meu caminho. Comecei a falar. É impressionante como o trânsito para mim anda. Vai abrindo, Deus vai abrindo, Deus vai abrindo. A gente não fala abrindo caminhos, quebrando barreiras. Isso vai funcionar, tem que ser verdade para você. Eu declaro que o Senhor vai adiante de mim, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, trazendo para mim riqueza das nações. Favor sobrenatural. Quando nós mudamos para essa casa nova agora, eu orei com a minha esposa e digo, pode ir lá que a unção está contigo. Ela falou com a mulher, tudo que ela falou, a mulher fez. Eu quero guarda-roupa, tal e tal, eu estava assim, a mulher disse, eu faço. A mulher disse, mas vai ter que fiador. Ela disse, não, eu não quero fiador. Ela disse, então tá bom. Mas vai imobiliária. Não, não quero imobiliária. Ela disse, então tá bom, eu gostei da senhora, vou fazer tudo que a senhora quer. Botou todos os armários que ela queria lá. Deu favor no principal, o preço. Eu disse, nós não queremos pagar mais do que já pagamos aqui. Nós morávamos num excelente apartamento. Mas agora eu queria uma casa. Então veio a casa com tudo que a gente declarava. Com piscina, com campo. Com banheira. Tem um negócio lá no meu quarto, tamanho do mundo, que teve que abrir lá para colocar aquele... Como é o nome daquilo? Jacuzzi. A jacuzzi é interessante, ela tem 3 cadeiras lá e uma bem grande aqui. Então eu sento aqui e ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Fico só dentro. Eu tomo banho com eles, aleluia, Deus é bom demais. Então vamos lá, Salmos 65, verso 16. Salmos 65, 16. Veja o que é que diz aí. Aleluia. Salmos 65, 16. O que é que diz aí? Leia juntos. 1, 2, 3, leiam. Todos encontraram? Peraí. É Isaías, perdão, Isaías. Estava testando vocês, aleluia. Isaías 65, 16. Obrigado, pessoal da mídia aí. Salmo 65, 16. Isaías, olha isso, vocês estão ligados, gostei, agora eu gostei. A turma está aprendendo, aleluia. Vamos lá. Isaías 65, 16. Eu vou contar até 3. Leia aqui que está tudo. Lê todo mundo de uma forma só. 1, 2, 3, leiam. Assim é aquele que se bendizer na terra, se bendirá com Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque gerações esquecidas das angústias passadas estão escondidas dos meus olhos. Vocês entenderam o que leram? Entender não, porque se entendesse estava correndo. Presta atenção, vamos lá. Assim que aquele, diga aquele. Você conhece alguém abençoado, que tudo dá certo para ele? E que você já disse, meu Deus do céu, eu queria ser como essa pessoa. Meu Deus. Conhece alguém? Beleza, eu conheço alguns. Presta atenção. Aquele que se bendizer, que tiver bênção na vida dele. Se bendizer, na terra, se bendirá no Deus da verdade. Ele pega o que Deus diz e bendiz para ele. Ele não é abençoado porque Deus, eu vou escolher você para ser abençoado. Só você vai ter. Ela não, só você. Mas ele não está dizendo isso. Aquele, ou nesse caso, aquela que se bendizer na terra, que for abençoado, que tiver sucesso, ele vai se bendizer como?
Deus da verdade. Então pare de pedir para os outros orar para ti, Deus te abençoar. Ó, pastor, ore por mim para Deus abençoar esse negócio. Você não leu esse versículo. Porque quem é abençoado na terra é aquele que se bendiz pelo Deus da verdade. Pega o que Deus diz e diz, Deus disse que eu sou abençoado. Então eu sou abençoado. Obrigado, Pai, eu sou abençoado. Presta atenção. Se você tem que jurar na terra, jure pelo Deus da verdade. A palavra de Deus diz, porque Deus jura pela sua palavra. E o juramento é a finalização de todas as coisas. Por isso que Deus disse, não jure pelo pai, nem pela mãe, nem por nada. Jure pelo Deus da verdade. Pega o que Deus diz e diz, Pai, obrigado. O Senhor disse que eu sou abençoado. O Senhor disse que eu vou comer o melhor da terra. Obrigado. Eu vou procurar a melhor casa nesse lugar. O melhor carro. O sistema do mundo ensinou você a ser criado pelo sistema babilônico, que criou a moeda para que tudo fosse controlado pelo dinheiro. Agora vai chegar um dia que ninguém nem compra nem vende. Como é que você vai viver? Vai se vender para o anticristo? Chegou um tempo que a gente não comprava nem comia nada se não tivesse uma máscarazinha na cara, não foi? Para criar um chipzinho aí não vai ser muito diferente. E quando um dia você chegar no supermercado que só compra, agora a gente está vendo que nem papel mais a gente tem, né? É tudo virtual. Já tem cartão para tudo, mas vai chegar um dia que vai virar um sistema que vai travar tudo. Só libera se aceitar o sistema. Já está tudo preparado para uma nova ordem mundial e é uma ordem oculta. Ninguém sabe quem é, a gente sabe quem é o diabo. E a igreja vai viver como? Como é que o justo vai viver? Quando chegar um dia que alguém disser, você só trabalha se aceitar a ordem do anticristo, a nova ordem mundial. E aí, como é que vai ser a sua vida? E aí o supermercado só vende para você se você aceitar a nova ordem mundial. Como é que vai ser? Porque só tem uma que estará fora e contra, é a igreja. Porque a igreja vai ficar pela palavra. Deus não negocia a palavra dele. Aí a Bíblia diz, nos últimos dias, se não fosse abreviado, nem os salvos se escapariam, por causa da iniquidade que iria aumentar. Então, a iniquidade aumenta. Quando a iniquidade aumenta, Deus tem que abreviar o tempo. É por isso que a gente vai entrar em aceleração. Como a iniquidade aumenta, Deus abrevia o tempo. E se Deus abrevia, a palavra dele tem que se cumprir. Para nenhuma palavra perder o tempo, ele acelera. Na medida que abrevia, Deus acelera, aí você vai viver assim. A Bíblia diz, você planta de manhã, já colhe de tarde. Isso já tem acontecido. Aleluia. Diga amém, alguém. Amém. Diga, eu sou abençoado. Aleluia. Então, como é que você se bendiz na terra? Pega o que Deus diz e diz, eu sou abençoado. Medita nisso. Começa a meditar. Pega a tua mente, senta lá e começa a pensar nas coisas chegando. É impressionante que os coaches usam tudo da palavra, mas não dá nenhum crédito à palavra. O que eu estou te ensinando, muitos coaches já podem utilizar, mas nunca vão mostrar na palavra. Aí você pagou 12 mil para ouvir ele, está de graça me ouvindo aqui. Se você ouvir minhas pregações no YouTube, vai aprender tudo de graça. Por que pintar imagem? Porque eles mandam fazer, faça o painel do seu sonho. Bota uma foto, uma casa. A Bíblia diz isso. Agora, no final do versículo ele mostra, porque já estão esquecidas as angústias. Seus pecados foram esquecidos, suas angústias foram esquecidas. Esqueça você também. Pare de trazer seu passado desgraçado à sua memória. Por isso que Jeremias disse, eu vou trazer à memória só aquilo que me dá esperança. O que você está pensando não dá esperança? Joga fora. O que você está pensando só causa problema e leva você para ter mais raiva do que aconteceu? Joga fora, porque estão esquecidas. Quem atrasa a sua vida? O diabo? Não, ele não tem mais poder. Jesus tirou todo o poder e toda a autoridade da humanidade. O poder que você dá ao diabo é quando você pensa nas mentiras que ele diz. O diabo chega para você e diz, isso é muito caro, você não tem fé para isso. Aí você diz, realmente ainda não tenho fé para isso. O que é que você está dizendo? O diabo é mais verdadeiro do que Deus, porque Deus disse que eu tinha. Deus me deu fé. Por isso que ele diz,
Quando você crê que se fará o que diz, o que você disser lhe será feito. Aí ele diz, por isso, por causa que você crê que o que você diz vai acontecer, tudo quanto você orar, pedir em oração, crê que já recebeu, será seu. Porque Jesus chegou para uma figueira, não foi? Aí ele olha para a figueira e diz, sexe, e nunca mais coma alguém fruto de ti. A Bíblia diz que eles foram. No dia seguinte, quando eles voltaram, Pedro disse, mestre, olha lá, a figueira, ali, o senhor amaldiçoou, secou. Jesus ignorou a figueira e disse, se vocês disserem para esse monte, qual dos dois é mais fácil voar? Qual dos dois? A figueira seria mais fácil voar, né? Ele disse, se você disser para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, ele vai se erguer e vai lançar. A nossa mente não entra em parafuso. Mas vamos ver, quem está falando? Jesus veio de onde? Eu não desci do céu. Como é que ele criou tudo lá? Então ele veio de um reino onde tudo é movido por palavra. Não tinha retroescavadeira lá. Não tinha enxadeira. Não tinha uma pá para levar o monte para o lado. O monte foi criado pela palavra. Ele disse, haja e ouve. Como ele criou pela palavra, ele chegou e disse, se você disser, porque no reino de Deus tudo é movido por palavras. Crê que se fará o que diz e o que disser lhe será feito. Aleluia. Diga, eu sou abençoado. Mais uma vez, eu sou abençoado. Mais uma vez. Mais uma vez. Por que você é abençoado? Sei não, apóstolo. O senhor está dizendo aí. Lembra? Deus criou o homem o quê? Gênesis 1, 26, 27. Não é interessante que Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. No 27 a Bíblia diz, e Deus fez o homem à sua imagem. Façamos plural, a sua singular. Qual foi a imagem que Deus usou? Jesus. Romanos 5 diz, veio o primeiro Adão, que era a figura do que havia de vir. Adão era a figura de quem? Depois, Colossenses 1,15 diz que Jesus diz, eu sou a imagem. Foi por isso que Jesus andou sobre as águas. Enquanto Pedro olhou para a imagem, ele andou. Deixou de olhar para a imagem, afundou. Ele não tirou os olhos de Jesus? Afundou. Enquanto ele estava olhando, andou. E o que olha a esse é ver como ele é. Quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai físico. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você me viu curando, você está vendo o Pai curando. Você me viu libertando, está vendo o Pai libertando. Se você me vê, pode fazer. Foi por isso que quando Elias estava andando com Eliseu, aí ele disse, o que é que você quer de mim? Ele disse, porção dobrada do teu espírito. Ele disse, ok, vai ser dado. Se você fizer 30 dias de campanha, 7 voltas no monte, pegar a fogueira santa, a caneta ungida, a vassoura do terceiro céu, sapatear. Foi o que ele disse? É dado. Se você me vir. Só isso. A única coisa que ele tinha que fazer era ficar colado com a visão. Aí por isso que ele chegou na cidade, o pessoal disse, ei, o homem de Deus vai ser tomado desse. Cala a boca, eu já sei. Aí o homem de Deus disse, fica aqui que eu vou ali. Ele disse, não te deixarei. Qual era a condição? Ficar perto, ver, observar pelo exemplo. Quando Deus chegou para Josué e disse, você quer que eu seja com você como eu fui com Moisés? O que é que Deus estava fazendo? Trazendo a memória. Você não viu como eu fiz pão descer do céu, carne descer do céu, água sair da rocha? Quando Deus disse, quer que eu seja? Moisés é morto. Olha só o que Deus disse. Moisés está morto. Vamos, para de chorar. Moisés já morreu. Mas você quer que eu seja com você como eu fui com ele? Quero. Então não pare de falar. Uau. Estão comigo até aí? Aí depois Elisias chega em Gilgal. Faz as coisas tudinho. Aí ele diz, meu Senhor, vai ser tomado hoje. Cala a boca, eu já sei disso. Vocês notaram que Jacó, quando colocou as varas, só colocou para as ovelhas fortes? Quando a ovelha era fraca, ele tirava?
Então não compartilhe sua visão com quem é fraco. Você tem que compartilhar a visão com quem é forte. Porque o fraco inveja o forte. Estão comigo até aí? Oh, Deus, abençoe esse povo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Observem que não sou eu falando, é o Espírito Santo falando para vocês. Então não dê glória para mim, não pense que eu sou inteligente. É a habilidade de Cristo, é a unção que está ensinando vocês. Então, ele saiu de lá e foi para outro lugar. E sabe quanto demorou o tempo entre o que ele pediu até que se manifestou? 20 anos. Josué passou 40 anos. Davi passou 20 anos. E a gente quer que em 15 segundos tudo aconteça. Para Deus não é problema, porque Deus habita no tempo de eternidade. Nós habitamos no tempo dentro de tempo. Ou seja, o tempo tem presente, passado e futuro. Como Deus está em eternidade, para Ele tanto faz ontem e hoje como eternamente, porque a eternidade não tem tempo, tanto faz ontem e hoje eternamente. É por isso que Deus manda a palavra. A palavra é a única que entra dentro do tempo. Tira você de dentro do tempo, leva para a eternidade para você ver o que é lá e chamar a existência de lá como se já fosse aqui. Por isso que fé diz, Pai, obrigado, já é meu. Vou mostrar na Bíblia, Eclesiastes 3:15, Eclesiastes 3:15 e 16. Isso, Eclesiastes 3:15 e 16. Conseguiu? Ok. Vamos lá? Leia junto comigo. O que é? Presta atenção. O que é? Como? Vamos lá. E o que? Meu Deus do céu. Ok, existe um tempo em que vai ser. Mas o que vai ser é porque já foi. Por isso que a Bíblia diz, fostes, olha o tempo do verbo, fostes sarado. Aí você está aqui hoje precisando de uma cura se manifestar amanhã. Então você no dia, um dia eu serei curado. É igual colocar o ímã do lado contrário. E em vez de atrair, ele empurra. Eu serei curado. Eu serei. Alguém já colocou 2 ímãs em polo invertido? O que é que um faz com o outro? Empurra, né? Mas quando você inverte? Ok. Enquanto você estiver dizendo, um dia eu serei, um dia vai dar certo, um dia eu serei. O que é que você está fazendo? Esperança. Esperança não é fé. Fé é, obrigado, Pai, já é. Por que já é? Porque Cristo já foi morto. A gente pode ver esse versículo de maneira categórica na apresentação de Isaías. Imagina aqui que eu sou Isaías. Isaías viveu quantos anos antes de Cristo? Quem sabe? 430. Antes de Cristo chegar, ok? Vamos dizer que vocês aqui são a igreja do profeta Isaías. Imagina Isaías pregando para vocês domingo de manhã. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Imagina vocês olhando para Isaías dizendo, quem é esse Ele? De quem Ele está falando? Mas presta atenção, Isaías, 430 anos, dizendo antes de Jesus chegar, fostes sarados, fomos sarados. Isaías morreu, a turma de Isaías passou, chegou Jesus. Jesus chegou no tempo dele, aí a Bíblia diz que ele curou todo mundo. Tá. Curou até a sogra de Pedro. Curou todo mundo. Aí quando ele curou todo mundo, pessoal, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para cumprir o que Isaías disse. Mas ele ainda nem tinha morrido, estava curando todo mundo. Para cumprir o que Isaías disse. O que foi que Isaías disse? Pelas suas pisaduras foste sarado. Então ele não curou ninguém porque alguém merecia. Ele curou para cumprir o que Isaías falou. Estão comigo? Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. A galera que estava com ele naquela época, também. Alguns ainda ficaram vivos. Aí lá vem Pedro. 30 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Aí Jesus escreve para os irmãos da Capadócia e tal, e diz, olha, carregando ele mesmo,
os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Pedro diz que fomos, Jesus diz que fomos, Isaías diz que fomos. Veja aqui, o que é, já foi. E o que vai ser depois de Jesus? Já foi. Pedro foi embora, a galera dele também, e a gente está aqui 2000 anos depois. Se nós olhássemos em termos de tempo, quem estaria mais falando a verdade? Isaías, Jesus ou Pedro? Fisicamente, em termos de tempo manifesto, Pedro, porque Pedro está 30 anos depois. Mas lembra? O que é, já foi. E o que vai ser, já foi. Aleluia. Aí como é que você vai lá, se já passou? Aí Deus te deu uma mente. Que não é só para pensar em conta, nem em dificuldade. É para pensar no que Ele fez. E chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4,17. Veja lá o que é que diz. Eu só tenho 1 minuto, é? Ou já terminou? Aquele vermelho já terminou, é? É? Então Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vocês querem que eu termine? Faça só 2 versículos. Posso terminar? Aleluia. A gente pode jejuar hoje, né? Seria uma benção jejuar, né? Aleluia. Tem irmão aí que já está com raiva de mim, que eu falei em jejum. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Romanos 4,17 e Joel 2,25. Eu só tenho esses versículos para ler. Posso ler? Romanos 4,17. Como está? Diga, está escrito. Oh, aleluia. Como é que Jesus venceu Satanás? Venha, diabo. Como? O diabo dizia uma coisa, ele dizia outra. Ou se Adão tivesse feito isso, ele não teria caído. Você também. Você não entraria no problema que entrou se tivesse dito o que está escrito. O problema é que você está dizendo o que você pensa e não o que Deus pensa. É difícil. Você não sabe onde eu moro. Vamos lá. Diga, está escrito. Presta atenção nos tempos verbais de Deus. Deus está falando com um homem que nem filho tinha. Presta atenção. Como está escrito, vamos ler juntos? Por pai de muitas nações te... Ou seja, já está feito. O menino nem nasceu ainda. O que é que Deus faz para ajudar a fé de Abraão? Manda ele olhar para as estrelas. E depois manda olhar para o grão da terra. Para quê? Ele tem que meditar de dia e de noite. Olhava de noite para as estrelas. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Quando o sol aparecia, ele não dava para ver as estrelas. Aí o diabo deve ter pressionado ele demais. Aí Deus disse, sai da tenda, vamos lá. Sai da tua limitação. Olha o grão de areia, pode contar? Não. Disse, ok. De noite você faz assim, glória a Deus, assim será. E de dia, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Diga, meditar de dia e de noite. Não é de vez em quando, gente. Nosso problema, a gente vive temporada de fé. Só fala na hora que a pressão está ali. Ai, Jesus, ai, Jesus. Não. É sua vida agora. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Falei. Você pode falar alto, se você quiser. Eu sou abençoado, eu sou abençoado. Mas no meio do banco, é bom que você diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Estão comigo? Não vai dar para você estar gritando toda hora, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Não, tem hora que a gente ora alto. Não dá para ficar gritando assim. Estão comigo? Oh, glória. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, perdendo sangue. Fica fraco ou não fica? Alguém que perde muito sangue não fica sem... Já notou que a primeira coisa que a doença ataca é a sua voz? Você fica sem força para falar? Por que será, hein? Se morte e vida está aqui. Vamos deixar isso para lá. Isso é da conferência da fé. Então a mulher do fluxo de sangue está perdendo sangue, correto? Está ficando fraca e amarela.
que foi que aconteceu? Ela ouviu que quem tocava em Jesus era curado. Beleza. Mas ela já tinha ouvido muitas coisas. O que foi que ela ouviu? Sempre. O que ela estava ouvindo? Tem jeito não. Vá para o médico tal. Tem jeito não. Vá para a médica tal. Tem jeito não. Vá para o médico tal. Então ela ouviu muita coisa. Mas depois ela ouviu. Então a maneira que você ouve define sua vida. Não importa o que você já ouviu até hoje. Se você ouviu o que eu estou dizendo, sua vida muda. Se você ouviu o que eu estou dizendo e colocar em prática e sua vida não mudar, eu deixo de pregar. Mas eu já estou ensinando isso há 32 anos. E sei que funciona. E mesmo que não funcionasse para ninguém, eu sei que é a palavra, eu vou ficar com ela. Eu sei o que é segurar um menino morto, duro, gelado e roxo no braço e confessar 6 horas e 45 minutos e ele ressuscitar. Eu sei o que é pagar contas rindo sem nenhum centavo e Deus suprir tudo. Então, glória a Deus, porque fé funciona. 32 anos pregando a palavra sem enganar ninguém, sem vender nenhuma bugiganga. E olha que eu conheço um monte de versículo na Bíblia que dá brecha. Mas quando você vai para o Novo Testamento, está tudo lacrado. É Cristo. Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz que Ele já te abençoou. Não existe nada que entre na brecha. Cristo é completo. O que Ele é nele, Ele é em você. Ele é tudo em todos. Oh, aleluia. Que bênção, não? Diga, chama. A mulher do fluxo de sangue, fraca, ela não poderia dizer, se eu tocar, serei curado. Se eu tocar. Mas ela dizia, verbo presente contínuo. Então ela falava consigo mesmo. Tem uma versão em hebraico que diz, ela falava consigo mesmo. Ela falou tanto com ela sozinha, que quando ela tocou em Jesus, a virtude fez. Jesus disse, quem me tocou? Quem lembra dos discípulos? A multidão te aperta. O que o Senhor está querendo dizer? Que é o problema do sistema de segurança? Pedro e João olham, falhou aí, bicho. O homem está brigando aí, alguém tocou nele. Essa multidão está apertando ele. Se uma multidão está apertando, muita gente estava tocando nele. Mas por que só a mulher foi curada? Porque ela não tocou fisicamente. O que ela tocou foi pela... A fé encontra a palavra, poder sai. Foi a confissão dela que tocou nele. Aí a virtude saiu dele. Ela foi curada. Aí Deus disse para José, fale de dia e de noite. Agora Deus disse para Abraão, fale de dia e de noite. Como te foi dito? Diga, foi dito. Diga primeiro, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos. E diga comigo, chama a existência as coisas que não existem, como se já fosse. Quem lembra? O que é, já foi. E o que vai ser, já foi. O que é que você faz? Você só chama. Porque já é. Então, para finalizar agora, Joel 2, 25 e 26. Joel 2, 25 e 26. Eu vou deixar vocês lerem esses 2 versículos. Você sabe que são as 4 classes de demônio? O locusta, pulgão, gafanhoto, lagarta, o migrador, devorador e todas essas coisas aí. Você sabe qual é, né? Para cada demônio que roubou o que é seu, Deus diz, eu vou restituir. Agora, lembra que da maneira que são 4, porque tem o devorador, está lá em Apocalipse, né? Está lá em Malaquias. Aí lá só fala do devorador, mas tem essas outras 3 classes aí. A locusta, o pulgão e a lagarta. Então, se você junta com o devorador de lá, dá 4, não dá 4? Aí, para cada uma delas, no velho ainda, Deus tem boa medida, recocada, sacudida e transbordante. Mas na nova aliança, Ele dobra, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez. Então, para 4 do diabo, Deus tem 8.
8 é o círculo perfeito. Porque você é da 8ª. Olha que coisa impressionante. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Cristo. Depois de Cristo, a igreja. Aleluia. Então, para quem Deus vai restituir? Restituir-vos-ei os anos. Diga anos. Que anos são esses? Todo ano que você passou na sua vida que não conhecia ainda a palavra. Deus diz, eu vou restituir. Pega para você. Versículo 26 agora. Olha o que é que vai acontecer contigo. Comereis como? E louvareis que procedeu para convosco e o meu povo. Aleluia. Aleluia. Diga, acabou o tempo de vergonha. Acabou o tempo de miséria. Acabou o tempo de maldição. Acabou. Pegue sua restituição hoje. Essa é a palavra de Deus para você. Eu preguei tudo isso para dizer hoje para você. Restituição de tudo que foi roubado. De tudo que foi perdido. Restituição até do que você já sabe. Que nível você já deveria estar em Deus. Pelo que você conhece de Bíblia. Onde você já deveria estar em Deus. Pelo que você conhece da palavra. Onde você já deveria estar. Deus está dizendo, eu vou restituir. Não tem problema não. Eu vou restituir. Eu vou restituir. Restituição espiritual, financeira, emocional, física. Eu creio nos últimos dias uma restituição para as mulheres que perderam o seio por causa do câncer. Deus restituindo os seios, restituindo perna. Eu estou crendo para essas coisas. Porque Deus ainda é Deus de milagres, Deus de maravilhas. Diga maravilhas, coisas maravilhosas, coisas que as pessoas vão ficar abismadas. Diga para o seu vizinho, se prepare para maravilhas. Diga, maravilhas é mais do que milagres. Diga, milagres já está acostumado. Mas nós vamos ver maravilhas, coisas que nunca foram vistas. Pegue isso, não tinha açougue no deserto e não faltou carne. Não tinha padaria no deserto e não faltou pão. Não tinha shopping no deserto e não faltou roupa. Não tinha loja de calçado e não faltou calçado lá. Deus disse, eu vou fazer coisas que nunca foram feitas. Pega para você hoje de manhã. Eu só quero que você dê graças ao Senhor. Só diga, Pai, obrigado pela minha cura. Obrigado pela restituição da minha saúde perfeita. Obrigado pela restituição das minhas finanças. Obrigado pela restituição da minha empresa. Obrigado pela restituição do que me roubaram. Obrigado pela restituição do que eu perdi. Pela minha restituição ministerial. Pela restituição da minha posição ministerial. Fale com Deus nessa hora. Fale com Deus nessa hora. Só agradeça e vá citando. Obrigado pela restituição das minhas empresas. Obrigado pela restituição da minha posição. Obrigado pela minha restituição da minha família, dos meus filhos, da minha casa. Pegue na mão da pessoa do seu lado e dê graças a Deus pela restituição de tudo que foi roubado e perdido. Obrigado pela restituição do meu ministério. Obrigado pela restituição da saúde dos meus filhos, da minha filha. Pela restituição da saúde da minha mãe, dos meus irmãos. O que você sabe que precisa, comece a dar graças agora. Há uma unção caindo aqui para milagres, para maravilhas, maravilhas, maravilhas. Oh, comece a rir do seu passado, porque seu futuro é glorioso. Oh, comece a agradecer a Deus. O seu carro novo. Seu carro novo chegando. Sua casa nova chegando. Sua empresa voltando a funcionar perfeitamente. O que o diabo roubou na pandemia, Deus vai restituir.
de maneira maravilhosa esse ano.